O ser humano não foi criado para carregar peso por muito tempo, nem físico, nem emocional, nem espiritual. Existe um tipo de peso que ninguém vê, mas você sente o tempo todo. Você segue a rotina, conversa normalmente, até ri em alguns momentos, mas por dentro existe algo que não sai. Uma lembrança, uma escolha, um erro que você tenta ignorar, mas que sempre volta, principalmente quando você está sozinho. Você tenta compensar sendo melhor em outras áreas, tenta esquecer, tenta seguir em frente, mas a sensação continua ali, como se algo estivesse fora do lugar dentro de você. E então surge aquela pergunta que você evita: até quando vou carregar isso? Fique comigo até o final, porque existe um caminho real para se libertar desse peso. Quando você carrega algo pesado por muito tempo, o corpo cansa, a mente cansa, e eventualmente você precisa parar. Mas existe um peso que muitas pessoas continuam carregando por anos: o pecado. E o problema é que ele não aparece como peso no começo. Ele começa leve, quase imperceptível. Uma escolha, um hábito, uma atitude que parece pequena, e por isso, muitas vezes, é ignorado. Mas com o tempo, ele se acumula, como sujeira sendo escondida, como algo sendo varrido para debaixo do tapete. No início, parece que não faz diferença, mas chega um momento em que começa a incomodar, porque aquilo não desapareceu, só foi escondido, e agora está maior, mais pesado, mais presente. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, carregando algo que ninguém sabe, algo que você tenta esconder, mas que está afetando você por dentro, seu humor, sua paz, sua forma de se aproximar de Deus. Porque o pecado não pesa apenas na consciência, ele separa, ele cria distância, ele tira a leveza. E talvez o mais perigoso seja isso, porque você continua vivendo normalmente, mas espiritualmente algo está sendo corroído. E a Bíblia fala sobre isso com muita clareza. Em Salmo 32, 3, 4, está escrito: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando. Perceba essa descrição. Minhas forças foram se esgotando. Isso não é apenas espiritual, afeta tudo: emocional, mental, físico. Porque carregar pecado não tratado cansa. Mas existe algo ainda mais profundo. Porque muitas pessoas pensam: eu não sou tão ruim assim, tem gente pior, eu consigo lidar com isso. Mas esse é o engano. O pecado não precisa ser grande aos seus olhos para ser destrutivo. E o mais perigoso não é o pecado em si, é se acostumar com ele, é normalizar, é viver como se não fosse nada. E isso acontece até com quem cresceu na igreja, conhece a verdade, mas aos poucos foi criando uma vida dupla. Por fora, tudo parece certo, mas por dentro existe um acúmulo, e isso gera uma tensão constante. Porque você sabe que não está alinhado, sabe que precisa mudar, mas continua adiando. E talvez exista até uma tentativa de compensar, orar mais, ir mais à igreja, fazer coisas boas, mas nada disso resolve o peso, porque o problema não é falta de atividade espiritual, é falta de arrependimento verdadeiro. Mas existe uma verdade que muda tudo, porque Deus não veio para pessoas perfeitas. Em Lucas 5, 31, 32 está escrito: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso significa que existe saída, mas essa saída não começa tentando esconder melhor. Começa quando você decide enfrentar. E isso nos leva à questão mais importante de todas. O ponto de mudança não é quando você tenta melhorar, é quando você decide ser verdadeiro. Porque enquanto o pecado fica escondido, ele continua tendo força. Mas quando ele é exposto, começa a perder poder. E é por isso que a Bíblia mostra dois caminhos essenciais nesse processo. O primeiro é a confissão a Deus. Em 1 João 1-9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba isso. Confessar não é apenas admitir que errou,
é concordar com Deus sobre aquilo, é parar de justificar, parar de relativizar, parar de esconder e dizer com sinceridade: eu errei. E quando isso acontece, o perdão é liberado, não baseado no que você merece, mas na graça de Deus. Mas existe um segundo passo que muitas pessoas evitam, e é exatamente por isso que continuam presas. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Perceba a diferença. A Deus, perdão. Às pessoas, cura. Porque enquanto algo está escondido, ele cresce. Mas quando é exposto, ele perde o controle. E aqui entra algo desconfortável. Porque confessar para alguém gera vergonha. Mas essa vergonha é saudável. Porque ela quebra o ciclo. Ela impede que você continue vivendo no escuro. Ela cria responsabilidade. E isso traz liberdade. Mas muitas pessoas querem liberdade, sem exposição. Querem vencer o pecado, sozinhas. Querem mudar, sem abrir mão do controle. E isso não funciona, porque o pecado se alimenta do segredo. Mas a cura nasce na luz. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Arrependimento não é apenas sentir culpa, não é apenas pedir perdão. É mudança de direção. É decidir: eu não vou continuar nisso. Mesmo que seja difícil, mesmo que exija esforço, mesmo que você precise cortar coisas da sua vida, porque sem decisão não existe transformação. E é aqui que entra a vida espiritual, porque vencer o pecado não é apenas parar algo, é substituir. Em Gálatas 5,16 está escrito: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso significa que não basta lutar contra a carne. Você precisa alimentar o Espírito, orar, ler a palavra, se aproximar de Deus, não como obrigação, mas como dependência. Porque sem isso, você até consegue resistir por um tempo, mas não sustenta. E existe uma verdade que precisa ser dita com clareza: o céu não é para pessoas boas, é para pessoas arrependidas, pessoas que reconheceram, que se humilharam, que decidiram mudar. Talvez hoje você esteja carregando um peso que já não aguenta mais. E a pergunta não é se Deus pode te perdoar. Ele pode. A pergunta é: você está disposto a parar de esconder? A parar de justificar? A parar de adiar? Porque existe um momento em que você precisa tomar uma decisão. Não amanhã, hoje. Porque quanto mais você adia, mais pesado fica. Mas quando você decide, a liberdade começa. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes dos pecados escondidos, das culpas carregadas em silêncio e do peso que muitos já não conseguem mais suportar. Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade, sem máscaras, sem justificativas, sem esconder nada. Perdoa os nossos pecados. Purifica o nosso coração, remove toda a culpa e toda a condenação. Dá-nos coragem para confessar, para expor aquilo que precisa ser tratado e para não continuar vivendo no erro. Fortalece-nos para abandonar aquilo que nos afasta de Ti e enche-nos com o Teu Espírito, para que possamos viver uma vida nova, leve e livre. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão carregando um peso em silêncio, e hoje pode ser o dia de se libertar. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: hoje eu decido viver livre. Esse pode ser um passo de fé, um marco, um começo. E se você sabe que precisa dar um passo além, procure alguém de confiança e abra o seu coração. A sua liberdade começa na verdade. Que Deus te fortaleça nesse processo e te conduza a uma vida leve e restaurada. Nos vemos no próximo vídeo.